tudo bem com vocês? Estamos aqui então para mais uma vez aprendermos juntos sobre a palavra de Deus e que Ele nos ajude então a entender a palavra dele e a gravar no nosso coração o que Ele quer que a gente aprenda hoje. Vamos continuar então estudando o livro de Atos e vamos continuar falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Gente, que viagem, hein? Quanta coisa acontecendo! Na aula passada, a gente viu com a tia Lilian, então, que através de uma visão, Deus mandou que eles fossem à cidade de Filipos. E eles foram para lá. E lá aconteceu muitas coisas. As pessoas não gostaram de que Paulo e Silas estavam falando sobre Jesus. E eles foram presos. Paulo e Silas foram presos. E enquanto eles cantavam, louvavam na prisão, a gente viu que Deus fez então com que tudo caísse. E eles ficaram soltos, mas eles não fugiram e usaram então aquela oportunidade, Deus usou aquela oportunidade para que então o carcereiro ali daquela prisão se convertesse e conhecesse a Jesus. Quanta coisa! E no fim então, Paulo e Silas foram soltos, foram libertos e voltaram ali para a casa de Lídia. Depois disso, então, Deus vai mandá-los para outro lugar, para outras cidades. Mas ainda estamos na segunda viagem missionária de Paulo e Silas. Qual será a próxima cidade que eles vão? Vamos ver agora? Eles foram, então, caminhando e passando por várias cidades. Mas eles vão parar então em uma cidade que chama Tessalônica. É a mesma cidade a quem depois vai ser escrita então a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Nessa cidade então Paulo ele ia nas sinagogas judaicas para contar então sobre Cristo, para contar que lá no Antigo Testamento então já se falava que Cristo viria, que ele nasceria, que ele sofreria e se entregaria por nós. Haviam aqueles judeus então que ouviam o que Paulo estava ensinando e eles ficavam com inveja. E Paulo e Silas, eles estavam então abrigados ali na casa de um homem chamado Jason. Aqueles judeus que não gostavam do que Paulo e Silas estavam fazendo correram na casa desse homem para prender Paulo e Silas. Chegaram lá. Cadê Paulo e Silas? Procuraram na casa de Jason e não encontraram eles. Quem que eles vão prender então? Jason, que estava dando abrigo para Paulo e para Silas e a família dele. E eles vão então julgar Jason, porque ele estava então dando abrigo e porque ele havia crido, porque ele estava então ajudando esses homens que falavam sobre a palavra de Deus. Mas Jason e a família dele vão então pagar ali a fiança para que eles pudessem ser soltos e vão ser liberados. Que coisa, né? Até as pessoas que ajudavam os discípulos eram perseguidas. Paulo e Silas, então, eles vão caminhar e vão para outra cidade. Uma cidade que chamava Bereia. Lá naquela cidade, então, eles foram às sinagogas, começaram a falar da palavra de Deus, do que a Bíblia diz que aconteceria, do que aconteceu. E os moradores de Bereia, então, escutavam o que Paulo e Silas falavam, pegavam na Bíblia, iam lá no Antigo Testamento e verificavam, nossa, tá dizendo isso mesmo, o que eles estão falando tá na Bíblia. Eles estudavam as Escrituras e viam que o que eles falavam estava de fato na palavra, que eles estavam certos e que Jesus era o Cristo. Muitos se convertiam, mas sabe aquelas pessoas de Tessalônica que não gostavam de Paulo e Silas e do que eles estavam fazendo? Não queriam que as pessoas soubessem sobre Jesus? Eles ficaram sabendo então que Paulo e Silas estavam em Bereia. E foram até a outra cidade, foram até Bereia, para colocar as pessoas contra Paulo e Silas, para fazer então com que as pessoas perseguissem eles. E a confusão vai começar também em Bereia, igual aconteceu em Tessalônica. Mas então Deus
vai colocar no coração de Paulo de que ele fosse para o litoral, de que ele saísse de lá e fosse então ali para próximo ao mar. Silas vai ficar ali em Bereia por um tempo, mas depois vai seguir viagem então e se encontrar com Paulo. Nisso, Paulo então vai para uma outra cidade, uma cidade da Grécia, uma cidade chamada Atenas, uma cidade muito importante naquela época. Ele vai chegar naquela cidade, ele vai andar, vai observar ali o que tinha na cidade. E ele vai procurar então falar de Jesus para as pessoas. Mas antes, ele observava que lá em Atenas, na Grécia, eles tinham vários deuses. Os gregos então eles cultuavam muitos deuses. Um deus para cada coisa, um deus da chuva, um deus do mar, um deus do trovão. E eles tinham vários altares, vários lugares ali onde ficavam então as imagens, as figuras dos deuses. Mas Paulo estava lá conversando com eles. E os gregos que estudavam, que gostavam do conhecimento, os chamados filósofos, viam então Paulo ali falando sobre Jesus e ficava: o que será que Paulo está falando? Ele está querendo ensinar sobre um outro Deus, uma outra religião para nós? O que está acontecendo? Paulo fala para eles: vocês são muito religiosos, têm as crenças, os costumes de vocês, seguem esses costumes à risca. Mas eu estava ali andando pelos templos de vocês e vi que vocês tinham um altar vazio. E nesse altar só tinha a escrita: ao Deus desconhecido, um altar dedicado a um Deus que vocês não conhecem. Pois é, e hoje eu estou aqui, Paulo falava para eles, eu estou aqui para falar para vocês sobre esse Deus que vocês não conhecem. Esse Deus que vocês não conhecem é o Deus então que criou o céu, que criou a terra, que criou o mar. É o Deus então que colocou em nós a vida. É sobre esse Deus que eu quero falar para vocês. E esse Deus então é aquele que nos criou, que sabe que nós somos humanos, que nós somos imperfeitos e diz para que a gente se arrependa. E para que esse arrependimento seja eficaz, Paulo fala para eles. O que ele fez? Ele enviou o próprio filho dele, ele enviou Jesus para que Jesus morresse e ressuscitasse então. E através da morte, da ressurreição de Cristo, a gente pudesse encontrar salvação, pudesse ter o perdão, então, e viver a eternidade com Cristo. Quando Paulo falou da ressurreição de Jesus, alguns que escutavam ele, por mais que as pessoas estivessem muito interessadas em escutá-lo, eles acabaram duvidando. Será mesmo? Será que foi isso que aconteceu? Mas a gente tem que lembrar que a palavra de Deus ela nunca volta vazia e que Deus sempre vai chamar os seus. E apesar disso, apesar da incredulidade daquele povo, muitos então, algumas pessoas elas vão reconhecer então que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Cristo, vão ver então a verdade na palavra de Paulo e vão se converter. E vão então se juntar a Paulo e à Igreja de Cristo. Que nós possamos sempre nos lembrar que hoje nós temos muitas coisas, muita tecnologia, muitas informações, coisas que podem prender a nossa atenção. Mas que a gente sempre possa, através da nossa vida, mostrar para as pessoas e falar aos outros quem é Deus, quem é o verdadeiro Deus. Que para alguns ele é desconhecido, mas nós sabemos quem ele é. E que a gente possa sempre levar então a palavra dele a outras pessoas, assim como Paulo fez. Fiquem com Deus, crianças. Tenham um bom domingo e uma semana abençoada. Tchau, tchau!